para não entrar no espaço da minha dor e encarar a minha dor, e encarar o meu sofrimento, diante de algumas situações, por exemplo, quando eu recebo a notícia de alguém, de que esse alguém vai me deixar. Eu estou numa relação afetiva e essa pessoa anuncia: eu não quero mais, porque eu não estou mais gostando de você, eu não quero alimentar um sonho e tal. Ao invés de entrar nesse espaço e dizer: não, ela não me quer, eu aceito isso, ao invés de tá me doendo, mas eu tenho que aceitar, etc e tal. Então, ao invés de entrar nesse espaço de aceitação, eu posso começar a dizer para ela: olha, mas as coisas mudam. Segundo a filosofia de Buda, tudo é mental. Então, se você tiver um pouquinho de paciência, é só você começar a acreditar que eu sou diferente, que você vai começar a ver que isso está me afetando de uma forma diferente, tal, né? Então, de repente, eu começo a racionalizar para não entrar na aceitação do que o outro está me dizendo. Ou eu posso fazer uma outra coisa: escuto, vou embora para casa e, ao invés de entrar no espaço da minha dor, do meu luto, porque isso acaba sendo uma espécie de luto também, então eu faço uma coisa diferente. O que é que eu faço? Eu começo a roer as unhas e começo a arrancar pedaço dos meus dedos. Ou outras pessoas podem começar a se macerar, dar beliscão em si mesmo, puxar os cabelos e começar a fazer abstinência da alimentação, etc, etc. Nesse caso, esse meu mecanismo é um mecanismo de automutilação, porque eu estou jogando para o meu corpo, estou me automutilando para não sentir a dor real. Mas a automutilação, ela não acaba só aí. Eu posso começar a comer açúcar em excesso para suprir esse corte, essa ruptura afetiva. Eu posso começar a comer muita massa. E às vezes nem é preciso que haja uma ruptura tão explícita. Às vezes eu posso ter dentro de mim a impressão de que eu não tenho capacidade de arrumar uma afetividade mais equilibrada. Então, eu começo a agir de forma a me automutilar. Então, tudo que estiver acontecendo no corpo pode estar associado ao meu processo de automutilação. Tá, tudo bem. Mas até aqui, ao descrever o que eu quero mudar e como é que eu estou vivendo diante da mudança, eu estou descrevendo apenas sintomas. Por exemplo, eu posso dizer, eu posso reconhecer que tenho necessidade real de mudança no âmbito familiar. Como é que eu não estou me relacionando na família, com a família? Primeira coisa, o que seria realmente o modelo que eu tenho dentro de mim de bom relacionamento familiar? Parece que todos nós temos os nossos prejuízos, as nossas crenças, e a partir dessas crenças nós nos movemos. Nos movemos na sociedade, na universidade, na família. Nós nos movemos a partir dos nossos valores internos. Eu estou partindo desse pressuposto, tá certo? Eu não estou dizendo, isso é absoluto. Eu estou partindo desse pressuposto de que nós temos conceitos, crenças, opiniões internas que nos movem. Algumas mais dominantes, outras menos dominantes. Quando entro num relacionamento, eu estou carregando comigo todos esses conceitos, crenças, modelos. Então, para fazer uma pausa,
espero que não fique muito desconexo do primeiro ponto que eu comecei a trilhar. Vamos refletir só sobre uma coisa. Atualmente, nós temos, por exemplo, Dixon, os modelos que devem ser evitados ou o modelo que deve ser abraçado para que nós não sejamos machistas, para que nós não tenhamos relacionamentos tóxicos. E claro é claro que isso não nasce de graça, essa necessidade não nasce de graça. A verdade, sim, é que a mulher, de modo secular, foi explorada e massacrada por um sistema paternalista, machista, etc, etc. Tá certo? Nós concordamos com isso. Agora, um ponto a ser refletido sobre esse aspecto. Já respondo, Bruna. Já respondo. Vai acompanhando o raciocínio. Ora, o machismo, ele não afeta só a mulher. O primeiro a ser afetado pelo machismo, ou digamos, simultaneamente, né? Vou dizer que é simultâneo, o homem. Não é verdade que somente a mulher sofra com o machismo. O homem sofre num nível profundo com o machismo. Ele acaba perdendo as pessoas que ele ama. Isso é uma dor terrível. Ele, além de causar dores à mulher que está amando, ele causa dores a si mesmo, constantemente. Para a mulher, digamos que tem um distanciamento, é mais fácil ela perceber qual é o mecanismo que a afeta. Ela pode até ter medo de denunciar por alguns motivos, mas ela pode enxergar mais de longe que está havendo alguma coisa que suprime a vida dela. Dentro do homem, isso é automático. É como um chip de computador que está dentro do software, eu vou dizer assim, né? Software emocional, mental e até corporal do homem. É um chip. Um chip. Ele foi simplesmente programado para isso. Alguém quer falar? Podem interromper na hora que vocês quiserem. Alguém quer falar? Alguém ligou o microfone, quer falar? Foi eu, mas foi sem querer. Tá certo. Então, olha, essa programação do machismo, ela é de fato uma programação. O homem age no automático. Então, sim, é preciso medidas para que o homem comece a perceber de que modo está afetando a mulher. De que modo secular a mulher tem sido afetada. É um problema realmente muito grave, né? Que gerou vários outros problemas. Agora, a primeira pergunta: a conquista do direito da mulher, a conquista do direito, as delegacias, né, da mulher e tal, são realmente uma solução para esse problema? Porque quando a gente diz delegacia, denúncia, a gente está falando de supressão do problema, né? O problema está sendo suprimido. E com toda a razão. Está sendo suprimido porque ele atingiu um nível absoluto, né? Agora, a minha pergunta é: a supressão sozinha, ela resolve? Não resolve. Ela vai continuar. É como se você tivesse suprimindo o ato de um robô. Porque enquanto o homem não tomar consciência de como ele é vítima do machismo, ele não vai mudar. Ele vai suprimir, e a supressão não é uma solução real. Então, a sugestão, ou a perspectiva da qual eu olho,
melhor dizendo, é que para resolver um problema dessa natureza, passa por um problema de reeducação, não de supressão, mas de conscientização do homem e da mulher. Aqui eu arrisco dizer uma coisa: a mulher também é machista. A mulher traz o machismo enraizado dentro dela. Por quê? Porque é secular. O machismo faz parte do superego de uma sociedade secular. Então, essa coisa do machismo, ela precisa ser um trabalho simultâneo entre homens e mulheres. Eu não estou condenando a supressão, as medidas que são tomadas com criação de delegacias da mulher, etc. e tal, porque realmente chega-se a um ponto que é necessário medidas desse tipo. Mas eu estou alertando para o fato de que essa supressão não resolve o problema em si mesmo. É preciso um outro tipo de reeducação dos valores. E esse enraizamento é profundo, está interconectado com muitas outras coisas. A nossa sociedade, ela continua sendo machista, paternalista, ela continua sendo competitiva, tá? Ela continua com todos os paradigmas que mudam de cor, mas não mudam de origem. Então, veja, na hora que eu crio um superfeminismo em detrimento do machismo, apenas como uma reação, talvez eu não esteja resolvendo o problema. Assim, eu não estou convidando o homem que é tão vítima quanto a mulher. Eu estou colocando o homem no lugar de quem tem consciência absoluta do que está acontecendo. E a verdade é que o homem, enquanto tal, na sociedade em que nós vivemos, ele não tem absoluta consciência. O que ele tem é um mecanismo profundo dentro dele, profundo e sofrível dentro dele, que o faz se comportar dessa forma. Então fica essa exposição para que nós possamos refletir em outros modos de ação quando procuramos mudança para essa condição, para esse fato tenebroso até, que é as consequências, que são as consequências do machismo, que estão enraizados no homem e na mulher. Agora, voltando um pouco para a questão dos mecanismos de defesa. Para não entrar na minha dor, eu posso, às vezes, começar a roer as unhas. Vamos abrir antes de eu continuar, vou abrir um espaço para a Jordana, para que a gente possa interagir mais durante os nossos encontros. Foi Jordana que levantou a mão e quer falar? Foi, professor, mas é porque eu mexi aqui aí, foi sem querer. Ok. Então vamos voltar um pouco. De repente, eu reconheço que sou machista. Estou dando um exemplo de homem. Eu reconheço que sou machista. Aí eu reconheço também que eu perdi relacionamentos maravilhosos que eu poderia ter tido. As pessoas que eu mais amei na minha vida, elas foram perdidas porque o meu machismo suplantou o relacionamento bom que nós poderíamos ter. Isso gera um profundo sofrimento para o homem. Aí, quando eu percebo que estou sofrendo, eu percebo a necessidade de mudança. Eu quero mudar. Estou dizendo do ponto de vista de um homem que reconhece que precisa mudar, que chega àquele ponto em que reconhece que precisa mudar. O que é então, como é então que eu devo procurar mudar? O que é que eu devo reconhecer de modo profundo?
Partamos do princípio de que você não pode curar uma ferida sem saber que tem essa ferida. Eu não posso curar uma ferida que eu não vejo. Eu não posso curar uma ferida da qual eu não sinto dor. Eu não posso curar uma ferida a qual eu não percebo. Então, parece-me que o primeiro ponto é eu me tornar consciente de que uma ferida é ferida, de que ela dói, de que ela causa sofrimento em mim. Da mesma forma de alguém que é viciado em fumo, que fuma desenfreadamente, acorda de madrugada para fumar, tem o piloto automático ligado e está longe de reconhecer a necessidade de curar isso como doença. O primeiro ponto é a tomada de consciência de que o que eu tenho é um processo desarmônico que causa sofrimento em mim e causa sofrimento em outros. Sem esse reconhecimento, eu não dou o segundo passo. Qual é o segundo passo? Usar a minha força interior, usar a minha autonomia para continuar a exercer alguma força de mudança sobre esse problema, sobre essa doença. Que é aquele momento em que eu vou procurar um terapeuta, que eu vou procurar um profissional especializado, tal, para me dar ajuda e naquela mudança que eu quero atingir, né? Primeiro, reconhecimento. Segundo, a ação eficiente. O que seria essa tomada de consciência? Não existe tomada de consciência sem autoconhecimento. O que seria o autoconhecimento? Eu preciso reconhecer e saber quais são os meus mecanismos de defesa. Partindo para o aspecto da psicanálise, tá? A meditação, eu acho até que tem uma coisa mais profunda de autoobservação. Mas a psicanálise, ela é um ponto mais mediano, ela está mais perto de nós. Então vamos começar dela. De acordo com a psicanálise, eu posso estar, ao invés de entrando na minha dor e na minha realidade, eu posso estar me automutilando. Quando é que eu faço isso? A partir de sinais muito simples. Quando eu começo a roer as unhas, a me automacerar, né, a me automutilar de alguma forma, até levar isso a casos extremos. Né? Qual seria o caso extremo de uma automutilação? Quem responde? Um caso extremo de automutilação, qual é? Esse mecanismo de defesa da... O suicídio seria... O suicídio seria, talvez... Oi. Acho Pode que, falar, tipo, Larissa. essa mutilação que você está dizendo, tipo, chegar a realmente como as pessoas, né, que tem mania de ficar se mutilando assim no braço, que fica aquelas marcazinhas assim de corte, né, de coisa de gilete, essas coisas assim, tipo, chegar a esse nível de realmente sangrar muito, de parar no hospital, e como você disse também, né, e também de suicídio também. Mas eu gostaria de falar de um outro tipo de automutilação que é um pouco mais inconsciente do que esse. Eu posso mutilar o meu corpo sem pegar instrumento nenhum. Eu posso jogar todas as minhas angústias. Eu posso jogar todas as minhas angústias para os ombros e começar a travar minha própria nuca, travar o meu trapézio, até produzir aproximações nas minhas cervicais, na minha cervical, até causar dano real nela. Deixo o meu corpo todo travado. E aí eu travo mesmo, ao invés de jogar para as palavras,
eu jogo para o corpo. O corpo passa a ser o meu instrumento de automutilação. E não só através de beliscões e de roer as unhas, mas de travamentos internos. Isso se transforma numa defesa e o meu corpo fica travado. Aí eu deixo de ter prazer físico, o meu orgasmo passa a ser completamente defeituoso, no sentido de não ser pleno. A minha linguagem sexual passa a ser uma outra, travada também. Eu posso travar o corpo como um mecanismo de defesa. Todos os aspectos do meu sensorial. Então, enquanto eu não perceber que isso está sendo um mecanismo de defesa dentro de mim, e que diz respeito a algo bem específico, a ingestão automática de algum alimento pode estar relacionada a isso. E eu preciso descobrir, às vezes, nessa perspectiva, e como é que eu estou associando a minha automutilação, quer seja por excesso de alimento, quer seja por travamento da criação de coraça no meu corpo. Eu preciso descobrir o que é que está por detrás disso. Né? Por que é que eu estou fazendo isso comigo? Por que é que eu estou usando esse mecanismo de defesa? E quando a gente diz mecanismo de defesa, a gente está sempre dizendo que como é que eu estou evitando entrar na minha dor. Né? Dores no pescoço, é isso mesmo, Larissa. Eu posso ter um outro tipo de mecanismo de defesa por substituição e por imitação. A gente tem falado disso. O que seria esse mecanismo de defesa por imitação? Ao invés de entrar no meu espaço interno e me conectar com a minha realidade, eu posso criar substitutos. Eu posso criar seres espirituais, não que eles não existam, não que a espiritualidade não exista, mas eu posso criar uma fantasia espiritual. Eu posso atribuir a mim mesmo certos dons, eu posso atribuir a mim mesmo certas conexões espirituais, que são fantasiosas, eu as tomo como verdade e não volto para o espaço da realidade. Lá elas me anestesiam de alguma forma. Eu passo a ler livros sagrados, eu entro numa religião e passo a reproduzir os modelos espirituais dentro de mim para não entrar na minha realidade. Isso também é possível. Eu posso, por exemplo, me transformar no salvador de almas. Eu sou o cara que tem todo o conhecimento do mundo, já li todos os livros sagrados, já pratiquei todas as técnicas de meditação e de yoga, e, portanto, eu não preciso mais entrar na minha dor. Então, para fugir do meu espaço de sofrimento, eu assumo uma personalidade espiritual e passo a me fixar e a congelá-la para fugir da minha dor, para fugir da minha realidade. Isso também é possível. O que eu estou fazendo aqui é convidando-os a refletir conscientemente se algum desses processos pode estar acontecendo com você e comigo também. Né? Eu estou olhando para mim e me perguntando, será que o que eu estou fazendo é articular, é engendrar dentro de mim um mecanismo de defesa, ao invés de estar no meu espaço real? Aí volto a repetir. O da racionalização, eu vou ser um grande filósofo. Um grande filósofo. E haja ouvidos para escutar a noite inteira a minha filosofia,
as minhas racionalizações, tudo para dizer, eu estou sofrendo, tudo para evitar dizer, eu estou sofrendo, porque o que eu estou mesmo é amando você e te querendo. Aí eu racional, mas isso é muito feio, né? No nosso machismo, né, Dixon? É horroroso você dizer para uma mulher, eu realmente estou apaixonado por você, tudo que eu quero é isso. Eu racionalizo, ou com grandes filosofias, ou eu vou para um outro âmbito, eu me torno ser espiritual na frente dela. Não é moda agora ser espiritual, não é? Agora é moda ser espiritual. Antigamente não fazia parte de um ego, que pudéssemos escolher como modelo. Na época em que eu comecei a fazer yoga, era coisa de maluco. Não servia como um modelo para alguém dizer, ele é bacana e tal. Rácido, como seus pais reagiram em relação a isso? Tipo, quando você disse que queria fazer yoga, meditação, e principalmente quando você foi para a Índia, né? Pois é, assim, olha, imagine que com 15 anos de idade, eu, numa família absolutamente católica, e que supervalorizava o sucesso social, eu cheguei sendo um professor de yoga, né, para as pessoas e tal. Então, ali, eu estava desafiando o superego dessa sociedade, porque era completamente contrário a tudo. Felizmente, eu tive uma certa proteção do meu pai, foi uma coisa amena. Mas as consequências existiram. O que eu estou querendo dizer é que aquilo que não era um ego naquela época, hoje é. Porque a sociedade abraçou a ideia de yoga e de meditação como um ego. Ou seja, todo mundo, ou grande parte das pessoas, quer dizer que medita e faz yoga porque isso é bacana, né? Porque isso causa uma imagem legal. Não é porque eu esteja, às vezes, mergulhado na profundidade da essência de tudo isso. É porque dizer isso alimenta um ego que eu quero mostrar para a sociedade. Então, é um alimento do ego. Né? Assim, ou seja, é um mecanismo de defesa. Eu trago isso à tona para ser apreciado, para morar nessa imagem e lá ser suprido de uma energia que isso me traz. É assim com todo mundo? Não é isso que eu estou dizendo. Há pessoas que realmente estão mergulhando profundamente nisso. Eu só estou chamando a atenção para um fato de que algo que não é um ego num dado momento, em outro momento pode passar a ser um ego. Né? E eu tenho a desconfiança de que aquilo que é um desafio real para você, quase sempre não é um ego. Aquilo que te arrasta para uma profundidade, para uma totalidade existencial, quase sempre não pode ser colocado só no âmbito de ego. Mas se vira moda, se a multidão abraçou e agora todo mundo quer essa imagem para si, é necessário que a gente fique um pouco mais alerta, porque o ego mora nos braços da multidão. O ego mora nos braços da multidão. Você está me entendendo, Larissa? Tudo aquilo que a multidão abraça pode agora ter tomado o lugar de mecanismo de defesa. É a maioria das coisas, né? Tipo, tudo que vira senso comum, as pessoas geralmente aderem a isso, né? Porque passa a ser. Por que é que passa a ser? Por que é que passa a ser um ego? Porque é incorporado aos valores do superego. O que é o superego? É o modelo patente de uma sociedade. Se passa a ser o modelo patente de uma sociedade,
nós devemos observar se estamos abraçando uma manutenção de um ego que nos é dado pelas pulsões, pelas influências de um superego. O que é que eu estou querendo dizer? Aquilo que num dado momento é brega, pode passar a ser chique. E quando passa a ser chique, nós precisamos ter cuidados, porque isso pode ter se tornado um mecanismo de defesa. Então, e eu preciso estar consciente de quais são os meus mecanismos de defesa. Isso é um pouquinho complicado de entender, não porque seja difícil. Mas, por exemplo, se eu disser para alguém, observe se você está vivenciando um ego, alguém pode dizer, Racido, você está maluco. Como é que pode ser ego alguém meditar? Alguém pode me dizer isso? Você acha que a meditação pode ser um alimento do ego? Mas não só sou eu que acho. Buda também fala da meditação correta e da meditação incorreta. Hã? Então, você, inclusive, através de uma oração, pode estar alimentando o seu ego. Nem sempre orar é um ato de purificação. Porque o que você pede, às vezes, pode ser um pedido justamente para alimentar o seu ego. Mas a questão é, como é que quais são os mecanismos de defesa que eu tenho mais fortes em mim? Vamos lá, deixa eu mexer um pouquinho com vocês. Janaína, você percebe algum mecanismo de defesa mais forte em você? Algo que você liga no automático, às vezes? Com certeza, absoluta. Me diga um mecanismo de defesa bem presente em você. Comer doce quando eu não posso. Eu sei que eu não posso comer doce, mas tá no automático. Então, quando eu sinto uma rejeição ou alguma coisa que me incomodou profundamente, aliada a sentimento, aí eu escorrego no doce. Uhum. Dixon, fale um pouquinho mais sobre essa coisa que você gostaria de mudar em você e diz para nós como é que você gostaria de articular essa mudança dentro de você. Sim. Na verdade, sendo bem... Se vocês puderem ligar a câmera enquanto estiverem falando, eu agradeço. Se não, fiquem à vontade para não ligarem. Eu não estou ligando porque eu estou segurando o celular e ficar muito tempo com ele. Tudo bem. Mas fiquem à vontade. Enquanto eu falo, pode ser. Então, eu percebo que o mecanismo de defesa assim, mais comum é se fechar mesmo, e não expor aquilo que incomoda, né, ou aquilo que eu quero expressar, algum sentimento, sei lá, raiva, ciúme, por aí vai, né, que está relacionado a tudo, não só a relacionamentos românticos, digamos assim. Mas todos os tipos de relacionamento. E eu acho que uma estratégia que aos poucos eu estou aplicando é me abrir, né? Fazer o oposto disso, que é expor tudo isso, né? Ainda é bem difícil. Só de falar isso num grupo assim que eu não tenho intimidade, meu corpo já dá sinais, né? Uhum. Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser feita. E, claro, num grupo como esse, que eu não conheço quase ninguém, ainda mais que está sendo gravado, eu vou falar bem pouco, mas... Desafio. Fique à vontade, viu? É um desafio. Não se sinta constrangido, não, tá? Mas, olha, agora, depois da fala do Dixon, é oportuno a gente
lembrar do mecanismo que a gente chama de negação. Lembra do mecanismo de negação? Eu nego que tenho. Por que eu nego que tenho? Porque o superego da minha sociedade não aceita que eu seja assim, autêntico, né? Eu já reconheço que talvez a minha cura esteja em eu ficar à vontade em expressar tudo isso. Porém, ainda me sinto preso porque não me é dado espaço ou porque eu não assumo esse lugar para não ser rejeitado. Você pode estar, por exemplo, é uma pena que a Bruna tenha saído, mas depois eu posso falar disso para ela. Eu posso estar, ó, atentem para o que eu vou falar para vocês agora. Gente, atentem para o que eu vou falar para vocês agora. O que eu vou falar agora é muito precioso. Eu posso estar dentro de um relacionamento e, digamos, até com uma pessoa que é terapeuta. Então, dentro desse relacionamento, eu espero que ela possa ouvir de mim. Por exemplo, eu tenho ciúmes de você e gostaria de conversar sobre isso. E ela pode olhar para mim e dizer, mas eu não dou conta de ciúmes, eu quero ir embora. Eu pergunto para vocês, como é difícil fazer essa pergunta, né? Como é difícil a gente analisar isso. A reação dela poderia ser encaixada em que tipo de mecanismo? Quando ela diz, eu não dou conta disso, eu quero ir embora. Poderia dizer, Jerusa, que tipo de mecanismo ela está usando? Penso que ela tem algumas dificuldades de olhar para ela, né? De certa forma, parece existir. Não sei, não conheço a história, mas pelo que está sendo contado, às vezes as pessoas vão colocando na sua mochila existencial, vamos dizer, no caso que já se falou aí várias vezes hoje, nesse momento, a questão do açúcar, disso tudo, né? Vai guardando em si também coisas que não é da pessoa. Por isso que nós precisamos, somos chamados num mundo egóico e imagético, onde as cobranças da perfeição estão aí e ninguém aguenta receber uma negativa dessa imagem ideal. Eu acho que precisamos ter uma consciência, cada um de nós, de começarmos a fazer o famoso... Hoje em dia, uma palavra que me chama a atenção se chama detox. Então, às vezes, as pessoas começam a se ver através de uma imagem que fulano tem, que tem uma boa reputação, então quer fazer isso. Ao mesmo tempo, vai colecionando imagens e, às vezes, faz uma grande coxa de retalho de todas dessas coleções, mas não tem a coragem de se desapegar. Olha, pode promover uma morte dolorida, como tornar-se uma diabética, precisar fazer uma amputação. Não é verdade? Olha, então, quem é a pessoa mais importante para mim? Jerusa, eu vou aproveitar a sua deixa, para o seguinte. O que eu gostaria era de chamar a atenção e reforçar que a fuga é um mecanismo de defesa. Eu não estou dizendo que alguém deva ficar num relacionamento e suportar tudo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se você tem um relacionamento onde há a possibilidade de um espaço consciente e terapêutico, viu, Dixon? Talvez seja uma grande oportunidade os dois crescerem juntos, mas não fingindo modelos que não têm. Tá? A autenticidade de você poder abrir para o outro o que lhe aflige, o que está, inclusive, pondo em jogo o relacionamento,
talvez seja o espaço mais terapêutico que você possa conquistar. Está num relacionamento onde os dois se reconhecem como processos humanos. Ou seja, não há cobrança imediata de que você deva ser perfeito em alguma coisa que eu espero de você. O que eu esperava de você é que você não tivesse ciúmes. O que eu esperava de você é que você não fosse machista. O que eu esperava de você é que você fosse amoroso. O que eu esperava de você é que você soubesse algo do sagrado feminino. O que eu esperava de você é que você tivesse liberação sexual. O que eu esperava de você, 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 o que eu esperava de você e o que eu esperava de você. Nossa, vocês não cansaram não até agora? Bom, Já. O que eu esperava de você pode ser a morte do outro dentro do relacionamento. Você pode estar matando o outro em nome de coisas belíssimas. Do sagrado feminino, da libertação do machismo, da liberação sexual. Você pode estar simplesmente suplantando, matando alguém que está lhe amando profundamente, mas que é um ser humano e precisa passar por mudanças. Vocês me entendem? Alguém que precisa passar por mudanças e que tem abertura e que está dizendo: eu já me encontro no ponto de expressar para você o que sou de verdade. E eu faço isso na confiança de que você possa nos ajudar no processo. Mas eu posso substituir os meus conceitos religiosos por conceitos de liberação. Ao invés de dizer, somente o crente é salvo, eu posso dizer para você, somente aquele que está liberto sexualmente é salvo. É uma troca. É só uma troca. Eu posso dizer, se você não for do tipo que aceita a minha liberdade espiritual, a minha liberdade sexual, você está fora do meu jogo. Eu posso trazer regras profundas de tudo que eu acho que deve ser o paradigma escolhido. E na hora que eu faço isso, eu estou sendo tão violento e mais violento do que o outro que chega para mim e diz, olha, eu estou sendo sincero com você. Eu sou ciumento, dá para você me ajudar? Quando o cara diz isso, que abre esse espaço, ele não está dizendo, eu quero continuar te violentando. Ele está dizendo, eu estou te amando e preciso de socorro junto com você. Mas eu não estou falando do ciumento que não quer mudança, não. Eu estou falando do ciumento que quer mudança. Certo? Eu não estou dizendo, preserve as suas qualidades de modo irredutível. Não é isso. Eu estou dizendo assim, os paradigmas de seus modelos terapêuticos podem ser apenas dogmas religiosos que têm teor absolutamente violento. Então, esse sentimento de compaixão para com o outro, dosado com uma certa percepção da abertura que o outro tem para as mudanças. Vocês me entendem? Então, a Bruna fez a pergunta e ela saiu por algum motivo, talvez tenha desconectado, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para isso. Não é diferente, não são diferentes as dificuldades num relacionamento entre homem e mulher ou num sistema familiar. Você pode ter as mesmas dificuldades no sistema familiar. E eu não posso entrar num sistema de cura apenas pela supressão de processos. O que é que eu estou chamando de supressão? Que às vezes são necessárias.
Criar uma delegacia da mulher é extremamente necessário por causa da violência contínua de todos os dias, as mortes. Mas eu volto a dizer, paralela à criação de delegacias, é necessário o investimento na criação de grupos de reeducação relacional, né? Que já se tenta fazer de alguma forma. E quando a gente escolhe terapias, eu volto a insistir, é preciso investigar se o processo terapêutico que você está utilizando é disjuntivo, é meramente disjuntivo. O que é um processo meramente disjuntivo? Eu, vou dar um exemplo, enquanto terapeuta, eu levo comigo os meus paradigmas como referenciais de cura, que às vezes estão calcados, estão erguidos, sobre coisas muito belas. Sagrado feminino, liberação sexual, magia, religiosidade. São modelos que acabam sendo cristalizados e dogmáticos e que eu não percebo que são assim. O que é que eu chamo de terapia não violenta? Uma terapia que olha para as digitais do ser humano e entende que cada um de nós é diferente um do outro. Cada um é único. É único. Então eu não posso trazer engessamentos, por mais belos que eles sejam, eu não posso trazer engessamentos como referenciais de mudança. Porque é isso que a nossa sociedade machista tem feito até hoje. O superego da nossa sociedade machista trabalha a partir de paradigmas bem fixados, de modelos bem fixados. Ela continua ditando o que é que deveria ser universal para todos, mas não há em terapia o que seja universal. Aí você recorre ao conceito de adaptabilidade. Aí você diz, mas todos têm que se adaptar. E quando você diz, quando você eleva a solução do problema a uma adaptação, você está novamente, sem perceber, trabalhando em função de uma sociedade machista e controladora. Porque o que é uma sociedade machista e controladora? Aquela que não dá a você uma perspectiva baseada na sua individualidade, mas apenas em grupos, em padrões. E a verdade profunda é que o que causa cura para alguns pode causar a morte para outros. Então, é necessário, é aí que entra a diferença entre... É marcante a diferença entre psicanálise, psicologias e terapias convencionais e filoterapia. Qual é o apelo de filoterapia? Que além de abraçar todo o conhecimento que a gente pode ter sobre mecanismos de defesa, sobre síndromes, sobre todo o protocolo que já é ciência, nós precisamos abraçar agora um diagnóstico, uma anamnese que seja mais profunda e que leve mais em consideração a individualidade digital de cada alma. Pelo simples fato de que está provado que, se não se considera um indivíduo, você às vezes está apenas congelando, engessando, engendrando uma mudança no indivíduo que vai simplesmente se adaptar a um sistema, não vai atingir a profundidade de uma mudança real. Isso se torna um pouco difícil de compreender, mas eu acho que quem está me acompanhando há muito tempo já compreende o que significa levar em consideração a diferença individual. Os sistemas que estão no mercado, que estão na sociedade, levam sim. Eu não estou dizendo que não levem, mas são raros os profissionais que procuram mergulhar de modo profundo numa anamnese que colha do outro a alteridade que é própria desse outro.
Eu volto a dizer, o primeiro passo é conhecer os meus mecanismos de defesa. Como é que eu me defendo de entrar na minha dor? No luto, na decepção afetiva, no abandono, na rejeição, etc, etc. Lembrando para vocês o mito de Édipo, se vocês assistiram bem, eu fiz questão de ler o mito de Édipo focando algo que muita gente perde quando vai ler o mito de Édipo, né? Qual é o foco que eu peguei, capturei e fiquei sustentando do começo até o final? Paternidade biológica. Lembram? Qual era o problema de Édipo? Segundo a leitura que eu fiz, o principal problema de Édipo era viver numa sociedade paternalista, machista, que se apoiava num supervalor à paternidade biológica. Quem fosse filho adotivo não estava com nada nessa sociedade. Esse era o superego dessa sociedade. E Édipo causou todos os danos que ele causou porque ele estava apegado a um conceito, a uma ideia fixa, emprestada a ele. A de que um filho que não é filho biológico não vale, não pode ser honrado. Jerusa, desliga um pouquinho o seu microfone, meu amor. Então, o que é que está em jogo em nós? Qual é o ego que me emprestaram da sociedade? Quais são os valores que me emprestaram desse superego? O que é que ele está... Eu posso continuar sendo machista, absurdamente machista, sem perceber que eu sou, mesmo sendo mulher, defendendo, levantando a bandeira do feminismo. Às vezes eu estou sendo machista e não percebo. Isso é possível. Eu estou usando a mesma tática do machismo sem perceber. Eu estou usando o mesmo comportamento machista sem perceber. Ou seja, eu não transcendi o machismo secular. Eu o reproduzo. E eu não estou dizendo que o modelo deveria continuar indiferente aos efeitos do machismo. Não é isso. Estou chamando a atenção para um comportamento que muitas vezes é imitativo e que dá a impressão a algumas pessoas que tá transcendendo. Eu posso, às vezes, ser uma mulher homossexual e tenho interesse em mulheres. Isso é possível, eu não estou dizendo que A e B são assim. Mas é possível que eu possa entrar no feminismo, com toda a bandeira do feminismo, por causa de um impulso que eu tenho de defender a homossexualidade feminina. São muitos os motivos que podem existir. Eu tenho que descobrir o que me move no tipo de transformação que eu quero produzir no mundo e que eu quero produzir em mim mesmo. Por isso que a pergunta inicial é: como quero alcançar a mudança que eu espero? Agora, eu acho que é oportuno fazer alguma pergunta a respeito dessas provocações tão fortes que o Racilo acabou de fazer. Está indo bem, Janaína, até aqui? Tá sim, Raci, tá indo super bem. Mas Okay. Eu ainda não tenho questão. Você ainda não o quê? Ainda não tenho questões, eu estou me ambientando ainda. Sim, tá, muito bem. Alguém quer fazer um comentário sobre o que foi dito, para eu não ficar falando sozinho e a gente poder interagir de verdade? Eu os provoquei a um determinado ponto. Então vamos lá mais um pouquinho. Nós queremos mudanças. E como as mudanças podem ocorrer?
Parece que na psicanálise é necessário que nós entremos no espaço da fala, do logos. O que é o espaço da fala? É aquele lugar onde eu entro na minha realidade e posso falar livremente sobre ela. Compreendeu, Dixon? Aquele Sim, estou momento, compreendendo. todo o esforço do espaço psicanalítico é criar um espaço onde você possa se sentir à vontade para falar do que realmente acontece com você. Você se conectar com o que é real para você. E às vezes o que é real para mim pode ser, digamos, uma armadilha conceitual. Às vezes, eu, ao invés de entrar no real, é isso que eu quero dizer, eu posso usar uma armadilha conceitual, fazendo jus ao professor Pachter. O que seria essa armadilha conceitual? A minha crença é uma, de como deveria ser um ser iluminado, por exemplo. Mas a minha realidade interior é outra. Eu estou com raiva, eu estou com ciúmes, eu estou com angústia, com ressentimento. E enquanto eu cair numa armadilha conceitual que me trai todo o tempo, eu não posso produzir mudanças dentro de mim. Minha verdade inicial é, olha, eu estou com raiva e, quiçá, com ódio. E eu preciso falar disso. Então, é necessário criar um espaço de fala onde essas coisas sejam ditas conectadas com a verdade que elas têm, sem substitutos e sem armadilhas criadas por nós mesmos. Então, vamos lá recapitulando. O primeiro passo do esquema é eu reconhecer que eu estou fugindo de alguma realidade minha. Que eu estou usando um mecanismo de defesa para colocar a minha realidade lá no porão do inconsciente. E eu posso fazer isso roendo as unhas, travando o pescoço, ou eu posso fazer racionalizando, eu posso fazer isso imitando alguém. Eu preciso descobrir como é que eu fujo do meu espaço real. Eu posso ser um político, às vezes, que a única coisa que quer é voto. Aí, para adquirir o quê? Através do voto. O que é que eu quero através do voto? Olha, deixa eu ver. Só para completar. Às vezes o que quero através do voto é o alimento do poder pelo poder. E aí, o que é que eu faço? Eu posso assumir o lugar de um homem que veio para salvar a humanidade. Assumo a figura e a imagem de quem veio para salvar a humanidade. Quando, na verdade, o meu jogo é de poder pelo poder. Um prazer sórdido de manipular pessoas. Qual é o meu mecanismo? Eu assumi a síndrome do Salvador, digamos assim. Então, a Ana Paula, não consigo falar o que sinto de forma direta, o meu corpo sofre. Pois é, Ana Paula, a sua digital está me dizendo que você somatiza com facilidade as coisas. O que é uma pessoa que somatiza com facilidade? É uma pessoa que, ao invés de falar, ela joga para o corpo. Ela joga tudo para o corpo. A linguagem dela é corporal. Ela cria tensões, ela cria mecanismos no corpo de tensão. Para não entrar na dor, ela trava, ela se trava. Ela cria anéis, ela cria couraça. Então, quase sempre, o espaço de cura de uma pessoa desse tipo não é a fala.
é a respiração, é a bioenergética. Para ela vai ser preciso quebrar coraças, porque essa é a linguagem dela. Viu, Janaína? Quando a gente expressa mais pelo corpo, é porque talvez não seja o espaço da fala o espaço de cura. Seja procurar, talvez, uma bioenergética, sabe? Que é uma linguagem mais corporal, é uma linguagem de coraça. Talvez eu esteja procurando um psicólogo, mas eu deveria estar procurando alguém que faz um trabalho corporal. A minha linguagem começa pelo corpo e não pela mente. Para outras pessoas funciona melhor começar pela mente. E tem outras pessoas que não começam nem pelo corpo nem pela mente o processo de cura. Tem umas que começam pelo coração, pelas emoções. Então, é muito necessário conhecer os meus mecanismos de defesa para que eu tenha a mínima noção de quais são os meus submodos de cura. Se eu engendro doenças no meu corpo com facilidade, como defesa da entrada da minha dor, eu devo começar a procurar experimentar métodos que sejam mais corporais, que sejam mais sensoriais. É uma sugestão. Pode ser que não seja exatamente assim. Mas eu estou dizendo isso para fazer jus às nossas individualidades. O que é que eu estou quebrando aqui? A tendência de acharmos que tudo serve para a mesma pessoa. E não é assim. Você precisa descobrir qual é o seu caminho. Qual é a sua janela. Né? Existem N janelas, existem N portas. Talvez você esteja querendo entrar pela porta errada, aquela que não serve para você. Fala, Larissa. Larissa, quem levantou a mão primeiro eu não vi. Se foi a Larissa ou o Dito. Foi eu. Fala, Larissa, então. Eu vi um post, né, do Instagram bem interessante, que falou sobre assim, tipo, tinha o coração e o estômago. E geralmente as pessoas associam o coração como algo de sentir dor. Mas geralmente uma coisa, né, uma metáfora, né, em relação ao coração. Mas geralmente o que sente dor primeiro é o estômago. Pois é, em algumas pessoas talvez não seja. O que eu estou pondo em questão aqui é isso, sabe? Você precisa descobrir qual é a sua porta de entrada, sabe? Pode ser que seja a mente. Para algumas pessoas é a mente. Para algumas pessoas é o coração, para outras pessoas é o estômago. Com o que você se defende mais? Onde está mais concentrada a sua energia no seu processo de vida? Dizem que quem adoece com facilidade pode curar com facilidade. Alguma indicação de que a porta de expressão de vida pode ser o corpo daquela pessoa. Há pessoas que, por mais que gritem, elas não conseguem dissolver os seus problemas. Então, o que é que eu estou usando para tentar me transformar? Eu estou indo a um psicólogo que está trabalhando o meu mental. Mas a porta inicial pode ser o corpo. Isso é possível. Que você comece falando da mente para o corpo e haja uma mudança. Mas é possível também que você comece falando do corpo ou da linguagem corpórea para produzir uma mudança mental. Essa simultaneidade é possível também. Por exemplo, se você está fazendo yoga, praticando um asana, que não é ginástica, nem é alongamento, precisa estar associado a pratyahara e a pranayama. Se você junta essas três coisas e você é sensorial, você pode sim, a partir de um simples asana, produzir mudanças profundas na sua psique. Essa correspondência existe.
precisa descobrir qual é a porta. E, para mim, o primeiro passo é você descobrir quais são os principais mecanismos de defesa que você usa. Panúcia, você já descobriu aí pelo menos 2 mecanismos de defesa seus? Espera aí, mas antes de passar para você, obedecendo aqui a ordem de inscrições, fala, Dixon. Eu ia dar um exemplo meu, assim, e pedir uma opinião sua, na verdade. De algumas situações, né? Por exemplo, na relação com minha mãe. Eu já percebi algumas vezes que um mecanismo de defesa meu é ficar com raiva com algumas situações. E essa raiva, às vezes expressada e às vezes não, né? Uhum. E percebi em algumas vezes que eu fiz terapia que eu precisei colocar essa raiva para fora de alguma forma. Uhum. Através de grito, enfim, né, de diversas formas. E também já aconteceu, por exemplo, de eu usar coisas que eu tinha lido, né, para defender a minha posição, por exemplo, para dizer que eu estava certo. Uhum. Então, isso seria um processo mental e um emocional, certo? Uhum. Raciocinou bem. Olha, sim, fala. Só para concluir, como identificar o que é mais forte para a gente, se é o corpo, se é o emocional, se é a mente, como identificar isso se às vezes eu vejo que acontece todas as formas, né? Tá, muito bem. Excelente pergunta. Em filoterapia, nós falamos da nota dominante, não é isso? A gente vem falando da nota dominante. O que seria a nota dominante, Dixon? Na observação de sua eicacia anamnésica ou da sua anamnese total, nós vamos fazer um cálculo de dominância, tá certo? Nós vamos ver quais as suas expressões mais dominantes. Então, por exemplo, você me mostrou aí, um dos mecanismos que você mostrou chama-se reação, certo? Essa reação impulsiva a tudo que sua mãe fala. Às vezes ela está falando uma coisa super correta, mas não interessa. Eu reajo assim mesmo, não é isso? Então eu simplesmente rebato, porque está vindo dela e a única coisa que me interessa é dizer não. E é dizer não rebatendo. Então isso é um mecanismo de reação que eu estou utilizando para não entrar no espaço da dor, que não é exatamente dor, mas me parece dor, porque se trata de rejeitar alguma coisa que pode ser óbvia para mim, porque o que é que eu estou chamando de dor? Meu ego se dissolve todas as vezes que eu cedo, que eu entro. Então, na verdade, não é dor, na verdade é até um espaço de muito relaxamento. Mas eu tomo como dor por causa da minha reação, por causa da minha defesa, né? Então, eu posso usar a reação, que é simplesmente rebater, rebater e rebater. E quando eu digo que uso o grito, eu estou dizendo, eu tenho um canal emocional muito forte, né? Se eu faço isso dominantemente, é porque eu tenho um canal emocional muito forte. Dificilmente prevaleceria nos meus submodos apenas o mental, racionalizar, fazer análise. Porque eu estou vendo muito claramente que minha nota dominante é muito emocional, né? Eu deixo escapar e me sinto muito aliviado se eu berro e grito. Então, a porta emocional pode ser uma porta muito grande, muito oportuna para o seu processo de cura. No entanto,
como você me diz, é muito constante também racionalizar, aí nós temos uma tríade, né? Nós temos uma reação, uma racionalização e temos também uma negação juntos, né? Eu nego o que minha mãe diz, eu reajo rebatendo o que ela diz, e eu também grito, às vezes até que frequentemente. Às vezes você pode ter uma combinação de três portas, viu, Janaína? Às vezes eu estou utilizando, vamos falar numa linguagem iógica, né? Às vezes eu estou utilizando três chakras, né? O emocional, o mental e às vezes o de base também está presente. Então, no teu caso, você na hora que me diz isso, a primeira impressão que eu tenho é pouco para te dizer, tá certo? Eu te ouvi muito pouco, é preciso fazer uma ecacia anamnésica, mas a primeira impressão que tem é que a base emocional é muito forte, né? E que pode estar muito suprimida em você, né? E que precisa ser trabalhada nesse sentido, tá? Te satisfez a resposta, não? Larissa, fala de novo, Larissa. Depois a gente volta, Dixon. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, eu tenho alguns amigos que utilizam aquele chá ayahuasca. Não sei se você já ouviu falar. E Já. eles defendem muito, muito, muito isso. Não assim que eu seja contra, mas assim, eles defendem muito isso e, tipo, dizem que é usado para contra depressão, ansiedade e outros, para outras emoções, né? Sendo que eu fico pensando assim, será que as pessoas que utilizam isso, de um certo modo, isso é usado, tipo, eles utilizam isso e dizem que é a cura, mas precisam utilizar de novo, porque quando a emoção vem muito forte, eles precisam utilizar de novo e fica nesse fluxo. Você acha que isso é uma defesa também? Tudo pode ser uma defesa e tudo pode ser uma libertação. Ou, melhor dizendo, quase tudo, né? Então, veja, não é o caso de simplesmente condenar esse método. Não é isso, não se trata disso, né? Eu, inclusive, conheço muita gente que faz uso, né? Assim, o que eu venho dizendo constantemente é que as nossas digitais são diferentes. E as nossas almas também são diferentes. É preciso ter muito cuidado, porque se você aplica o método errado em alguém, você pode causar um surto nessa pessoa. E você pode causar um surto de tal modo que, em alguns casos, possa ser irreversível, né? Então, veja, eu volto a insistir, se o Dixon tem uma porta muito aberta para o emocional, e se a Tarciane tem uma porta muito aberta para o mental, ela precisa, no caso, processar, racionalizar, é uma necessidade para ela e ela tem que respeitar isso. Se você, por exemplo, faz uso de um método que faz a pessoa descer imediatamente para o corpo físico, para o sensorial, isso pode se tornar muito violento para ela. Então, eu insisto em dizer, não dá para você universalizar todas as técnicas, mas é necessário que nós tenhamos uma metodologia de investigação das individualidades. O que é que nós fazemos numa sociedade, numa civilização, e eu até nem diria civilização, nos diversos grupos, nas diversas etnias, né? Nos diversos tempos, lá na tribo de índio, como é que um índio usava, como é que um pajé usava o chá? Primeira pergunta é essa. Em que situação era utilizado? Como é que a gente está tentando adaptar para essa nova realidade? Já me disseram
agora que é muito fácil encontrar em qualquer esquina, né? Então, eu volto a dizer para vocês, tudo aquilo que se torna padronizado, se torna público e se torna posse do comum, precisa ser analisado com muita cautela, né? Então, não se trata de condenar caminho A ou caminho B. Trata-se de valorizar uma anamnese que geralmente a gente não faz, a saber, aquela anamnese que é um exercício de alteridade, que leva em consideração qual é a individualidade de Janaína, qual é a individualidade do Dixon, dita e mostrada por ele mesmo, né? Quais são as portas mais abertas, os submodos de cura mais abertos para o Dixon, para a Janaína. Se eu não tenho conhecimento disso, eu vou empurrar goela dentro das pessoas apenas do que eu tenho em mãos. E às vezes a única coisa que eu tenho em mãos é, por exemplo, o chá. Aí eu entro num ego, muitas vezes, de guru, de cerimonialista, crio uma doutrina pessoal, uma interpretação pessoal, e vou doutrinar pessoas e administrar isso para as pessoas. Então, o erro não está exatamente no chá, ou na flor, ou nisso, ou naquilo outro. Está nessa atitude de tentar padronizar o que não pode ser padronizado, de tentar universalizar o que não pode ser universalizado. Eu já tive notícias de surtos, né? E que aconteceram em ambientes dessa natureza. Mas eu também não tenho autoridade nenhuma para dizer os motivos dos surtos, né? Não tenho. Voltemos, enquanto filoterapeutas, para essa perspectiva de que precisamos fazer o exercício de alteridade. Como é a Larissa? Como é que ela funciona? Quais os submodos da Larissa? Qual é o método que eu vou utilizar para perceber isso? Que método em filoterapia nós usamos, Tarciane, para tentar encontrar minimamente essa individualidade e essas portas individuais? Colecionar os eidos através da escuta, ouvir, né? Ouvir todas as linguagens que a pessoa traz, fazer uma coleção de símbolos e dessa linguagem, tudo que ele traz, o que ele apresenta na fala, no vestir, nos acessórios, né? Nos gostos e aversões. Uhum. Até que nós tenhamos o que a gente chama de nota ou notas dominantes. É um profundo respeito pelos processos individuais. É absoluto? É o método por absoluto? É o método infalível? Não. Mas é um profundo respeito nascido de uma experiência como terapeuta, como pessoa que trabalhou muitos seres humanos durante a vida inteira e percebeu que há dificuldades. Há dificuldades quando você aplica o mesmo método para todo mundo. Você está me entendendo? Há dificuldades, porque a mesma coisa, a mesma imposição de mãos que funciona bem para um, pode danificar a vida de outro. Depende da estrutura, do modo existencial de cada um. A mesma liberação sexual que pode fazer um trabalho super bacana num, pode danificar a vida dessa pessoa. Qual a porta, qual a dominância existencial de cada um? Como é que eu quero transformar? Eu quero ter o pensamento mais positivo do mundo para trabalhar os meus hormônios ou as condições do meu corpo e tal. Se você for uma pessoa sensorial ao extremo, tendo isso como nota dominante, talvez você esteja usando o método errado e esteja sendo contraproducente,
Porque você está usando uma porta que não é a sua. Quem é você? Como é que você funciona? Quais são os meus mecanismos de defesa? Yoga serve para todo mundo? A gente precisa perguntar isso. A meditação silenciosa é para todo mundo? A gente precisa perguntar isso. Por que é que as pessoas têm digitais diferentes? O que é que pode ser multimetódico e o que não pode ser multimetódico? Há um caminho através do qual a gente possa chegar a alguma conclusão disso? Você é seu próprio caminho. Você é quem vai dizer, através do seu autoconhecimento, o que é luz e o que é sombra para você. Se alguém pode lhe ajudar de fora, vai poder lhe ajudar simplesmente a você se ver, a você se enxergar, a você se compreender. Ok? A descobrir. A única coisa que eu posso fazer por você é e deve ser de acordo com o teu modo existencial, com a tua individualidade. Tá tudo bem até aqui, Daniele? Tudo ok. Tudo ok? Facinho, facinho. Eu tô feliz nas minhas explicações. Hoje eu tô muito truncado. Tá muito bem, eu fiz muitas anotações, então isso quer dizer que está indo bem. Pelo menos para Tá mim. bem? Me diga tá se eu ótimo. fui feliz. Me diga se eu fui feliz até aqui, Eveline, por gentileza. Se você ainda estiver por aí, né? Tô sim. Tá. Tô. Me diga se eu fui feliz até aqui. Se tá bom ou se não está. Tá ótimo. Tá? Uhum. Então tá bom. Tá vendo? Eu esperava da Eveline um tratado inteiro. Ah, tá muito bom por isso, mas ela não funciona assim. Para ela, tá ótimo. É a tese que eu precisava. E para muitos que eu pergunte, o canal vai ser outro. Minha querida Jerusa, me diga se eu fui bem até agora nas explicações, porque vocês é que sabem de vocês, eu só sei de mim. Tem que ligar o microfone. A Jerusa é tão silenciosa que nem no microfone ela precisa, né, Jerusa? Tô brincando, hein? Tem que ligar o microfone. Você desligou a câmera. Você parece que está vexado hoje. Eu tô meio vexado hoje, Jerusa. Parece que é. Eu acho que é seu microfone que está meio atrasado, não é não? Não. Vamos lá. Mas, me diz. Me diga se eu fui feliz até agora. Eu queria saber se eu fui feliz até agora nas explicações. Eu penso que você é uma pessoa que sabe, não é? Busca ajudar a nós, enquanto aprendizes. Cada um de nós, eu tenho o meu matiz, cada pessoa tem, não é? E aprendi também com você que uma das coisas que também me chamava a atenção quando eu comecei a conectar a conexão com a fitoterapia eram alguns termos que eu não entendia. Depois eu comecei a entender a função dos 4 elementos na vida de cada um de nós, que vai ajudar nessa eitasia, né? De certa forma. Ainda não consigo fazer muitas conexões com com o que eu estou vivendo, com o que eu estou me permitindo fazer um detox da vida, do existir. Né? Isso aí não é fácil, mas é possível, porque senão vai encher. Isso é igual um celular, esses negócios aqui que a gente está falando. Não tem que fazer detox de vez em quando, a gente tem que fazer uma limpeza para poder não chegar na lotação geral. Então, isso é um processo, não é uma magia.
tudo, Não. eu penso que a vida é processo. Se eu passei 9 meses sendo gestada e tive tempos para poder estar pronta para nascer, né? Então, isso também é promover renascimentos em cada um, em cada estação da minha época existencial. Perfeitamente. Olha só, gente. Vocês perceberam a diferença da resposta da Eveline para a resposta da Jerusa? Observem. Nem melhor, nem pior. Nem pior, nem melhor. Apenas diferente. A Jerusa, o canal dela, não é tão direto, tão intuitivo e direto quanto o canal da Eveline. Tá? A Jerusa deu uma tese inteira. E se tivesse mais permissão e tempo, na verdade, ela continuaria desmembrando o que ela pudesse desmembrar. Então, há um processo mais intelectual, mais analítico. E não está errado nenhum, nem está errado o outro. São apenas distinções de um modo de ser para o outro. Mas hoje, por exemplo, você tem o estigma de achar que as pessoas deveriam se expressar só através do silêncio. Quem fala muito não tem valor nenhum. E não é verdade. Ela apenas tem o seu canal intelectual mais aguçado. E serve para todo mundo. Traduzindo numa linguagem bem afro, eu diria assim, nem todo mundo é filho de Xangô, alguns são filhos de Oxum. Para fazer uma analogia, né? Alguns são filhos de Oxóssi, outros são filhos de Xangô, outros são filhos de Iemanjá, sabe? Outros são filhos de Apolo e outros de Afrodite, ou melhor, um tem a digital mais intelectual, o outro tem a digital menos intelectual. E é necessário que você tenha esse feeling, enquanto filoterapeuta, de usar o método de anamneses para você colher da própria pessoa aquilo que é dominante nela. Não é uma questão de você aprender uma única técnica e sair aplicando essa técnica e depois dizer assim, cada um vai reagir com a mesma técnica de acordo consigo mesmo. O universo terapêutico é muito mais rico do que isso. Muito mais rico do que isso. Ele nos oferece a possibilidade de usarmos muitas ferramentas diferentes e mais profundas e mais precisas. Eu tenho a impressão de que monopolizar uma única técnica tem um fundo hegemônico por detrás. Por que eu duvido que eu desconfio disso? Porque nós somos diferentes, nós somos distintos. Cada um de nós funciona de uma determinada forma. Se nós continuarmos exigindo que cada um de nós seja de acordo com um modelo universal de iluminado, de pessoa moralmente íntegra, se nós não dermos uma chance a essas digitais diferentes da alma, nós poderemos cometer muita violência enquanto terapeutas em muita gente, né? Olha, chegou nossa hora, ainda tem assim um pouquinho de tempo. Eu passei para vocês aquele vídeo sobre os mecanismos de defesa. Hoje nós reforçamos um pouco. Eu volto a insistir com vocês. Baixem os cadernos de Ana Freud. Eu não sei se eu coloquei no grupo para vocês. Alguém pode me lembrar se eu coloquei no grupo para vocês? Não, professor, você não colocou, não. Eu vou baixar para vocês o caderno de Ana Freud e também alguns vídeos que reforçam o nosso conhecimento sobre mecanismos de defesa. Para você que já é terapeuta
Isso vai ser muito bacana, porque na sala, já atendendo pessoas, você vai descobrir muito sobre ela. Na fala, nas expressões, tal. O nosso curso, ele exige de nós que nós tenhamos conhecimento de algumas coisas. Agora, desde o primeiro encontro, que a gente está batendo, é o nosso segundo, né? Depois da volta. Então, de lá para cá, a gente está batendo na tecla dos mecanismos de defesa, que é a mesma coisa que reforçar a nossa pergunta. Como é que eu funciono? Quais são os meus mecanismos de defesa mais fortes? Eu reajo mais, eu imito mais, eu racionalizo diante das coisas, diante da iminência de entrada nas minhas dores. É um processo constante de autoconhecimento. Eu quero me conhecer mais para ir descobrindo gradativamente quais são os meus possíveis canais de transformação que estão mais em harmonia com a minha individualidade. O objetivo final é a reintegração em nossa totalidade, né? Nos aceitarmos e nos reintegrarmos a nós mesmos em nossa totalidade. Porque o que nos foi roubado, o que nos foi tirado, foi a plenitude do nosso ser. Então é preciso que a gente trilhe o caminho de volta, começando pelo autoconhecimento. Tá bom? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Esse grupo que você está dizendo é um grupo que foi criado do WhatsApp ou essas coisas você envia para cada um? Não, todas as vezes que eu for enviar material, eu envio no grupo, certo? E esse grupo recebe em conjunto. O que nós não temos por causa das nossas regras, as regras são simples. Vocês não podem colher dados uns dos outros, telefones e tal, sem passar por mim essa permissão. Uhum. Então, por exemplo, vocês não podem fazer publicações de algumas outras coisas se antes eu não vi que publicação é, certo? Então, passa primeiro pelo meu crivo, que sou o coordenador, e depois eu libero alguma coisa. Como é o nosso grupo? O nosso grupo é um grupo que não aparece para vocês simultaneamente. Vocês só sabem que pertencem a um grupo na hora que eu mando mensagem para vocês. Por que é que eu faço isso? Porque é muito fácil, em sentido contrário, as pessoas chegarem e simplesmente pegarem os números e saírem se conectando com as outras para difundir coisas que, no final, podem até atrapalhar o andamento, né? O progresso do que a gente quer transmitir. Tá certo? Qualquer coisa que vocês precisem, vocês podem falar inbox comigo, me passando mensagem. Tá certo? Então, vamos lá. Ana Paula, tudo bem para você até aqui, Ana Paula Dutra? Tudo ótimo. Amei demais. Tudo que eu precisava ouvir. Olha que maravilha isso. Daniele, me diz como é que foi para você, Daniele. Para mim foi muito bom. Eu achei bem interessante alguns pontos que você falou, principalmente do autoconhecer o problema, entendeu? E foi maravilhoso. Que bom, esse foi um dos pontos que eu mais gostei. E que eu me identifiquei um pouquinho. Eu também. Legal. Tá bom. Dixon, me diz se eu fui feliz até agora nas explicações, na exposição. Me dá um feedback, por gentileza. Sim, achei muito, muito proveitoso o que você falou. Acho que deu para todo mundo aproveitar um pouco. Não sei, né? Eu falo por mim, assim, eu imagino que todo mundo... Ótimo. Você salvou a noite. Você disse todo mundo, aí eu fiquei torcendo assim, ai meu Deus, fala ele dizer eu. Porque aqui o objetivo é jogá-los para dentro de si mesmos. Sim. É jogar-nos para dentro de nós mesmos, para que a gente comece a se enxergar, né? Eu não posso tirar o cisco do outro enquanto eu não consigo ver o meu, né? Eu só posso levar as pessoas até onde eu caminhei.
Aí, Tarciane, eu estou copiando o que vi do Jean ontem, né? A gente só pode conduzir até onde a gente foi, correto? Não dá para fazer diferente, é verdade isso. Então, assim, não dá para tirar um cisco sem tirar o meu primeiro, não dá. Mas dá para tirar simultâneo, sabia? Dá. Se você estiver convivendo com alguém que está a fim de fazer filoterapia também, vai ser um exercício muito bacana, os enfrentamentos da vida juntos, né? Então, isso é possível. Eveline, obrigado, Dixon. Eu fui feliz até agora, Eveline? Me diga o que é que eu preciso melhorar. Não, foi feliz, sim. Aliás, quem está sendo feliz é... eu vou falar por mim agora, né? Aproveitando a deixa aí de Dixon, por ter esse momento, por ser mais um aprendizado e me fez enxergar qual é o meu ponto de negação. E está escrito aqui já para poder ser analisado com mais propriedade, para poder ser trabalhado mais um pouco. Olha aí, tá vendo? Ela até falou mais do que das outras vezes agora. É verdade. Depois do eu tá perfeito e ponto. Pois eu te garanto que aqui ninguém goza sozinho. Todos estamos gozando junto o prazer de estarmos num espaço onde a gente está aprendendo junto. Eu não sou um guru, né? Eu sou um companheiro de viagem que está trilhando um caminho e está convidando vocês a me acompanharem um pouco nessa viagem de autoconhecimento. É isso? Então, muito bem, obrigado, Eveline. Francisco, me dê só um feedbackzinho para a gente encerrar. Me diga se eu fui feliz nas explicações, o que é que você achou até agora? Francisco Dantas. Jerusa eu já pedi. Janaína Rego. Foi a Janaína. Janaína, como é que foi até agora, Janaína? Me diga. Para mim tem sido, esse tempo foi descortinador. Né? Porque eu esperava uma coisa e vi outra completamente diferente. Aí eu já me faço questionamentos, né? Qual a dominância existencial de cada um? Isso é um máximo. Né? E as terapias são para todo mundo? Isso é uma pergunta que vai ficar na minha mente até amanhã de manhã, com certeza. Eu espero que ela continue. Espero que ela continue. Muito bem-vinda, viu? Muitíssimo bem-vinda, viu? Obrigada, muito obrigada. Obrigado você. Jordana, me diga se eu fui feliz até agora, Jordana. Se eu preciso mudar alguma coisa. Sim, professor, foi feliz até agora. Eu estou muito feliz também por estar participando da filoterapia. Também pensei que fosse algo bem diferente, difícil de se entender. Mas graças a Deus estou gostando, estou me identificando bastante e quero conhecer as minhas janelas. Vou até chamar de janelas Killing, né, do aprendizado. Ótimo. Janelas o quê, Jordana? É um livro que eu li sobre as janelas Killing. É sobre os pensamentos que a gente tem. Certo. Bacana. Depois deixa o nome aí no chat, tá? Larissa, já perguntei a você, mas me repete, Larissa, se eu fui bem até agora. Sim, foi muito bem. Eu gostei, assim, de basicamente tudo. Me identifiquei com, acho que, do início ao fim. E também pude expandir mais o meu conhecimento. E fiz algumas anotações também para... Ótimo. Ficar lendo, né, e tendo maior noção das perguntas. E acho que também não racionalizar, mas eu acho que estou tentando procurar a palavra para o que você disse em relação às defesas. Sem ser racionalizar, mas acho que um conjunto de tudo. Do que você disse, em relação às defesas.
Massa. Joia. Lucicleide, me dê um pequeno feedback. Está chegando ao final. Para mim foi ótimo, perfeito. Tudo que eu precisava escutar. Que bom, que bom, que bom. Que bom, né? Saber que vocês estão com esse gostinho de quero mais. Viu, Tassiane? A mudança de formato que eu fiz está causando resultado, né? Por isso que eu digo, não tem jeito, Racido, a gente tem que continuar se enxergando sempre para tentar algumas mudanças, né? Obrigado, viu, Lucicleide? Rayane, me dê seu pequeno feedback. Rayane Ferreira. Oi, professor, gostei muito também. A sua explicação, ela é tranquila, não precisa mudar nada não, tá? Para mim tá ótimo. Olha que bacana, muito bem. Tassiane, eu não me canso de pedir feedback a ninguém, tá certo? Me diga aí se deu certo o que eu fiz hoje. Claro que deu muito certo, né? Eu lembrei de uma frase, né? Não sei de quem que é, porque eu introjeto, então eu tenho discursos de vários, né, Racido? Só sei de mim através de você. É bem Sartre, né? Agora você foi sartriana, né? Eu sei que eu sou eu porque o outro é o outro, né? Isso. E nessa questão de relacionamento, a gente convive, né? Então tem que entender o outro e a gente acaba se entendendo nessa troca. Legal. E também lembrei do amor e da justiça, né? Que do amor é composto pelas diversidades e a justiça que cada um pode ter o seu lugar. Sim. Bravíssimo. Vanusa, me diga aí, você vai ser a última da fila. Me diga se foi legal, como é que foi, o que é que precisa mudar. Foi ótimo, professor. Por mim, seguindo dessa forma, tá maravilhoso. Bacana. Vários insights, você foi falando, e o que ao final eu pude concluir, assim, que essa viagem para dentro, né, e você nos conduzindo, está sendo muito bom. Porque muitas vezes a gente sabe que precisa fazer isso, mas quando você tem um professor ou alguém nos guiando dessa forma, se torna às vezes mais claro, né, ou mais fácil, se é que eu posso falar fácil, uma coisa que às vezes a gente vai acessar, né, muito sentimento, muita coisa de dor, que às vezes a gente nega até inconscientemente. Mas, legal. Dessa forma leve, suave, vai fluindo, vamos que vamos. Bacana. Pois é, a gente passou um pouquinho do tempo das 2 horas por causa daquele atrasozinho que nós tivemos no começo, tá certo? Mas muitíssimo obrigado. Eu vou enviar o material para vocês, que vocês devem pesquisar até o nosso próximo encontro, tá certo? Muitíssimo, eu estou muito feliz em estar com vocês aqui de volta. Acho que esse novo formato está mais suave, tem menos tempo, né, agora. E é isso aí, muitíssimo obrigado. Qualquer coisa, falem comigo em inbox, tá certo? Tá bom? Estou aqui sempre disponível para qualquer coisa, tá bom? E vou continuar mandando para vocês. Beijos, até a próxima. Durmam bem, um excelente final de semana. Tchau e boa noite. Excelente final de semana. Boa noite. Tchau, boa noite. Professor Racido, só uma coisa. Oi. A aula de segunda será a sua? A aula de segunda é minha. Pronto. Só que para mim já deixava... É minha. Vocês não tiveram com a Constança, né? Isso. Essa é para mim deixar claro, assim, que eu vou estar viajando, eu estou indo para Natal com uma paciente. Eu vou estar viajando. Talvez não dê para mim